A cultura é a essência de um povo e parte crucial na criação de mundos de RPG. Mas a pergunta que eu te faço é: você sabe criar culturas que sejam interessantes e condizentes com os povos que existem no seu universo de RPG? Pois bem, prepare o papel e a caneta, porque é isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Vem comigo. Saudações a todos! Eu sou Caio Bonfalari, ator, engenheiro e mestre de RPG, e seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal, ao Rotina de Mestre. Trazemos hoje mais um vídeo da nossa saga, Forjando Ideias, onde eu compartilho minha experiência, dou orientações e até mesmo tento te ensinar o máximo possível sobre criação de mundos, world building no geral. A cultura em si é responsável por criar uma maior versatilidade e personalidade para um local, uma região ou um povo. Por definição, podemos dizer que, apesar de ser muito amplo, é um conjunto de hábitos, tradições, crenças, trejeitos que um povo carrega consigo. E isso engloba muita coisa, desde a história do povo até a região onde eles estão, onde eles atuam, de onde eles vêm, o quão distante, o quão antigo é esse povo. São muitos fatores que influenciam nessas tradições e hábitos. E é claro, para tornar o nosso universo de RPG mais vivo, mais rico, mais interessante, é necessário que você dedique um tempo criando, desenvolvendo a cultura dos povos que nele habitam. É verdade. Claro, isso pode ser tão simples ou tão complexo quanto você quiser. Você pode escolher criar uma cultura do zero, ou se apoiar em algumas que já existem e criar a sua própria, fazer uma mescla. Existem N formas de fazer isso. Então o que eu fiz? Eu dividi esse vídeo em 4 passos, facilitando para você entender um pouco mais como criar a sua própria cultura para o seu RPG. E o principal intuito deles é fazer com que essa criação seja o mais orgânica e natural possível, que faça sentido para o seu cenário e que você, acima de tudo, se divirta e goste do que está fazendo. Até porque RPG é para isso. Se você não está se divertindo fazendo isso, não tem por que fazer, né? Tempo jogado fora. Uma perda de tempo. Primeiro passo: saiba a história do povo. A essência de uma cultura é a história do povo dela. Claro, varia muito de povo para povo, região para região, as histórias podem ser infinitas. Mas para facilitar o entendimento de vocês, vamos usar um exemplo real. Nós, brasileiros, nós temos uma influência muito forte da cultura indígena, portuguesa principalmente também, e claro, de diversos outros países por causa do período de colonização do nosso país. Independentemente se você goste ou não, não é isso que a gente está discutindo aqui, é inegável. Isso faz parte de nós, faz parte de quem somos e faz parte de como essa cultura cresceu. Eu não vou negar. E por que é interessante você pensar nisso? Porque em um universo de RPG não é diferente. Isso torna muito mais crível, fácil e te dá um norte no momento de você criar a cultura do seu povo. Talvez o seu povo foi escravo de dragões por muito tempo e por isso, agora que eles conseguiram se libertar, eles têm muito dos trejeitos dos dragões, ou até mesmo a herança mágica deles. Ou simplesmente, eles sempre foram dominadores e conquistadores e sempre estiveram no topo, fazendo com que olhem as demais raças com superioridade. Pronto, essa simples linha de história já é o suficiente para gerar muitas outras ideias e invenções na sua cabeça sobre a história de um povo. Por exemplo, no meu universo de RPG, os Shifters lá de D&D, eu transformei eles em outra coisa, eu dei o nome de Obakis. Tem uma forte influência da cultura oriental, da cultura japonesa para ser mais específico, e eles são parte pessoas, parte humanos e parte animais. Por serem assim, eles sempre foram escravizados boa parte da vida. E por serem escravizados, eles temem muito, eles têm muito medo das coisas, então eles não confiam tão fácil em humanos e nem em outras raças, fazendo com que eles se dividam em pequenas tribos. Ou seja, eles cuidam deles mesmos, não permitem que outros tentem fazer isso. Olha só o quanto de coisa que veio só dessa pequena ideia que eu tive. Tenta fazer isso ou se nortear a partir disso, que eu garanto que vai ficar muito mais fácil de criar a cultura. Um pequeno hábito cultural que eu quero criar para o Rotina de Mestre é você que está assistindo deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Aqui está sendo escola gaveta de pedir like. Um dia eu chego lá no nível dele. Lembrando que assim você me incentiva a continuar trazendo conteúdo e ajuda o canal a crescer. O canal crescendo, mais conteúdo, mais RPG, mais tudo. Todo mundo ganha, então dá essa força aí pra nós. Vamos para o segundo passo: tradições.
Não importa qual cultura estejamos falando, qual momento histórico dela, toda cultura possui tradições, sejam elas mais simples ou mais complexas. E o universo de RPG não seria nem um pouco diferente. Originada do latim, a palavra traditio significa entregar, passar adiante, passar à frente. Ou seja, as tradições têm como principal objetivo levarem a história do povo, tá vendo? Porque eu disse que era importante começar pela história, para frente, para que as próximas gerações conheçam e se embebedem dessa cultura. Nice. Pense então que as tradições são os costumes, as roupas, as crenças, as danças, as artes. São tudo que um povo tem e a forma como ele criou passar para as próximas gerações para que elas continuem o legado desse povo. Puta merda, falei bonito, hein? O cara é bom com as palavras, é inegável. Uma máquina. Uma besta enjaulada! Obviamente que quanto mais tempo você dedicar a isso, mais natural, mais interessante e melhor vai ficar. Mas você não precisa pensar em 1 milhão de coisas, meu Deus, não! Não! Calma! Comece pensando nos ritos religiosos dessa cultura. Quais deuses ou deuses eles veneram e a partir da religião você vai desdobrando para outras coisas. Mais uma vez, trazendo o exemplo do meu cenário para vocês assimilarem melhor as ideias. Eu já disse em outro vídeo, tem uma capital da chuva no meu universo de RPG, cujo nome é Viluva. Lá, eles veneram o deus das tempestades, Toruk, o xamã. Então é muito comum que as pessoas de lá, ou pelo menos os clérigos, andem com uma roupa azul escura, lembrando muito uma nuvem de tempestade. Agora, também é muito comum as pessoas terem algum adereço de metal, como um brinco, um colar, às vezes um bracelete, uma tornozeleira. Ele morreu, é porque o cara não quer colocar não para mim, você olha. Olha que simples, um adereço de metal, mas é cheio de significado e com certeza vai deixar o seu universo de RPG muito mais rico e interessante. Vai por mim. Terceiro passo. Regras da sociedade. Esse próximo passo está muito ligado ao governo e à política de como funciona a cidade onde o povo que você escolheu, que você está desenvolvendo a cultura, mora, habita. Por que é importante dizer isso? Porque muito de como um povo lida com as situações e conduz a sua história vai depender da maneira de como a política ou como o governo do local funciona. A ética e a moral de um povo podem variar muito em um universo de RPG. Até mesmo porque é um lugar fictício onde você pode brincar bastante sem machucar ninguém. Isso é legal porque dá uma maior diferença de povos. Um povo que nasceu, se originou e vem ao longo de 1000 anos sobre um regime imperialista é totalmente diferente de um povo que nasceu, se desenvolveu ao longo de 1000 anos em um regime monárquico. As tradições serão diferentes, a forma como eles enxergam o mundo é diferente. É diferente não, são diferentes. Plural, português. Aí eu perdi no argumento. Isso significa que, às vezes, os personagens dos jogadores tomam alguma decisão na cidade A que lá é comum e totalmente padrão. Mas na cidade B, como eles foram desenvolvidos de outra forma e pensam de maneira diferente, seja algo totalmente condenável e, assim, vai pra forca, cortem-lhe as cabeças! Cortem a cabeça! Então, ó, Cisbalde, brinque muito isso. É legal porque você vai fazer os personagens sentirem na pele como é. Quarto passo: costumes e hábitos. Esse tópico é muito interessante porque é o que vai mais saltar aos olhos dos jogadores da sua mesa, dos personagens deles. Porque de fato vai ser o mais perceptível quando eles chegarem nos locais. Podemos então dizer que costumes e hábitos são vestimentas, músicas, ações, formas de preparar alimento, formas de caça, pesca, como se vestem, como andam, como gostam de cultuar os seus deuses, vai longe pra cacete. Ao infinito e além! Em outras palavras, é o que caracteriza aquela cultura, caracteriza aquele povo e faz ele ser único. Um exemplo palpável na vida real. Nós brasileiros lá fora somos muito conhecidos por ser um povo muito caloroso. Não é à toa que tem muito show, muito artista que vem pra cá e fala que é muito legal fazer show pro Brasil, porque a gente vibra muito, a gente fica feliz, a gente grita junto, pá!
Então a gente gosta de sentir, né, de viver intensamente os momentos. Até porque a gente é tão fudido, é um país tão na merda que é preciso ter um pouco de felicidade também, né? Mas isso significa que os outros países, as outras regiões, os outros povos não possam curtir o show ou que não gostem? Não, eles apenas curtem da maneira deles. Alguns mais tranquilos e parados, outros gostam, são tão animados quanto a gente. Então isso é o que vai diferenciar a sua cultura e os povos do seu universo de RPG. Pense numa Vila Marítima, por exemplo. Às vezes ela é muito famosa porque tem uma grande variedade de peixes na região, e isso é o que faz com que as pessoas de outros lugares venham para cá, para provar e entender essa variedade, por que é tão legal. Ao mesmo tempo, uma cidade que está no meio de um deserto pode fazer um único tipo de peixe, mas é um peixe tão raro que só tem regiões do deserto, eles fazem tão bem que também irá chamar outras pessoas para o local. Pensando em dança, o haka, que é aquela dança muito típica do povo maori, que parece um monte de gente gritando e tal, eu acho muito da hora, mas é uma forma que eles encontram de expressar força, vontade, gratidão. Que é totalmente diferente daquelas danças hollywoodianas que a gente vê de povos da Índia, por exemplo, que lembra muito aquele Bollywood, sabe? Que é um estilo totalmente diferente, mas ainda assim é muito válido e legal de se ver. Se esforce ao máximo para colocar em prática esses 4 passos que conversamos. Começa escrevendo, começa pequeno e vai destrinchando, tá? Fica muito mais simples e te ajuda. Tirar a ideia da cabeça e colocar no papel ajuda muito, é sério. E vai acontecer uma coisa muito interessante para o seu universo de RPG. Ele será muito mais vivo. Muito obrigado para vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no Rotina de Mestre e me seguir no Instagram, caso você queira. Me falem se gostam desse tipo de vídeo, se vocês estão gostando do formato, se está muito longo, se vocês querem uma coisa mais pocket. Eu particularmente gosto de fazer mais longo, assim que eu consigo destrinchar bastante e apresentar vários pontos para vocês. Mas, né, vocês são a minha audiência, eu tô aqui fazendo o que vocês preferem. Então, comentem aí embaixo o que vocês acham, tá? Também comentem se vocês concordam ou não comigo, se eu esqueci de colocar alguma coisa que vocês acreditam ser importante, pra gente debater e enriquecer a nossa discussão. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção, e eu te vejo no próximo nível.